Teve um irmão que me fez uma pergunta no Messenger, né? Na realidade não foi uma pergunta, ele queria saber o meu posicionamento com a questão dos desigrejados. Na realidade isso daí foi um termo que utilizaram para querer até rechaçar aqueles que estão cansados, né? Cansados de tantas abominações feitas, né? Realizadas nas igrejas evangélicas no Brasil. Alguns interpretam desta forma, né? Assim como ele também disse, né? Que entende a minha frustração. Ora, eu praticamente nasci numa igreja evangélica. Os meus 7 anos eu já frequentava, 6, 7 anos eu frequentava já a escola dominical da igreja quadrangular, né, aqui do lado da minha casa. A gente brincava, era um barraquinho, né, com o pastor Olegário, um grande homem de Deus, um barraquinho com uma goteira. Hoje é um prédio a igreja, né. Depois minha família acabou se desviando, passamos por várias religiões, e em 94, né, Deus nos chamou. E a gente, então nós voltamos, e desde então eu estudo a palavra de Deus, né, examino todos os dias. Eu não consigo viver sem a Bíblia. E nós passamos anos, né? A questão toda não é que é claro que há uma frustração, não tem como, né? Mas esse não é o motivo. Porque a frustração ela tem os seus aspectos, né? Ou seja, também uma motivação. A própria frustração tem uma motivação. Qual é a motivação? Então, a minha particular é que quando nós olhamos para o contexto escatológico, soteriológico, doutrinário, eclesiástico, né? Fica difícil, né? Então, esse irmão até disse assim, ó, é uma linha tênue. Sim, concordo, é uma linha tênue. Eu disse para ele assim, eu sou contra os cristãos ficarem sem um local de congregação, ou na realidade sem congregar, porque a congregação pode ser em qualquer lugar. É isso que Jesus diz em Mateus 18, 20. Pois onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, com a motivação de Cristo, com a palavra empregada corretamente, com alguém autorizado pelo Senhor para pregar as Escrituras, com autoridade de saber o que está falando, porque tem um monte de gente aí que estão com seus locais, que está com seu local fixo, às vezes tem mais igrejas, né, entre aspas, e fala um monte de bobeira. Então tudo tem que passar pelo crivo da palavra. Então eu não sou contra uma pessoa frequentar um local de culto, né, com CNPJ, ou nas igrejas conhecidas. Eu não sou contra. Agora, nós temos que voltar para a fonte. Nós temos que voltar para a motivação das Escrituras, né? Por exemplo, Atos 2,42, perseveravam na doutrina dos apóstolos, e aquilo gerava a oração correta, dirigida pelas Escrituras, o amor fraternal, né? A dessensibilização com as coisas do mundo, principalmente materiais. A igreja de hoje não está assim, tem alguma coisa errada. O evangelho deveria ser pregado, e ele é o poder de Deus para a salvação, Romanos 1,16. O nome de Jesus deveria ser pregado para arrependimento, para remissão de pecados. Então, algumas coisas, né, que nós devemos pontuar. E o desapego a essa questão de voto, de campanha financeira, que não existe isso. Se nós olharmos para a igreja primitiva, não existe isso. Então, por exemplo, o que eu falo para uma pessoa que vem até mim e diz assim, olha, o sangue do meu apóstolo me curou, o sangue do meu apóstolo me prosperou. O que você quer que eu fale para uma pessoa? Eu não vou falar nada? Não, o importante é congregar, o importante é ir para a igreja. Não, saia dessa abominação, saia dessa aberração, né? Você tem que encostar Deus na parede. O Espírito Santo não quer adoração, ele quer dinheiro. E aí? É os 7 derramamentos do sangue de Jesus. 7 derramamentos do sangue de Jesus? Em Hebreus 10 fala que foi com um único sacrifício. Ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados no seu sacrifício.
na eleição e na vocação que está em Cristo? O outro diz, se você crê em Jesus, se você vai à igreja, se você é batizado, se você luta para andar com Deus, quer dizer, a perseverança, crer em Cristo, ser passado da morte para a vida, transportado do império das trevas para o reino de Deus, e a sua vida não muda, mas aí eles falam na questão financeira, eles apelam. O que eu falo para uma pessoa dessa? Então esse irmão me citou assim, que não devemos deixar de congregar como é costume de alguns. Então quando a gente vai para a congregação de Levítico capítulo 23, são festas fixas. Nessas festas fixas, no ajuntamento da eclésia, da igreja, nós já sabemos como nos portar na casa de Deus. 1 Timóteo capítulo 3, verso 15, quando Paulo fala da encarnação e do corpo místico de Cristo, que é a igreja. Se nós olharmos para esse contexto do que o irmão disse, não deixando de congregar, de Hebreus 10, 25, nós temos que voltar para o contexto do panorama bíblico. Aí nós vamos para Colossenses 4,15, nós vamos para 1 Coríntios capítulo 16, verso 19, e até para o que Jesus disse para a mulher, para a samaritana no poço de Jacó, que não é nem em Jerusalém, nem no monte de Jacó, nem no poço, mas em qualquer lugar onde pessoas se reunissem em espírito e em verdade e iriam adorar ao Senhor. Então, se for para esse contexto de Hebreus 10, 25, pode ser em qualquer lugar onde se reúnam pessoas com seriedade na presença do Senhor. Desigrejados: William Tyndale, Martinho Lutero, John Wycliffe, John Huss, John Bunyan, John Wesley, Charles Wesley, George Whitefield, pregador ao ar livre. Então, olha as pessoas que foram desigrejadas. Muitos, Lutero, Wycliffe e Huss, Savonarola, da igreja romana, John Bunyan, John Wesley, da igreja anglicana, do período que ia fechando as portas para a pregação verdadeira do evangelho, até então no contexto de Wesley, né? Os anabatistas, os valdenses, os moravianos, os puritanos, com aquela questão do rei Henrique VIII, da sua guerra com a igreja católica por conta de Ana Bolena, por conta de um casamento adúltero, só que agora ele é o cabeça da igreja, mas mantém a liturgia romana, mas agora ele se desmembra do Papa, né? Se eu não me engano é o Papa Leão X, né? Se eu não me engano. Então, meus irmãos, é lícito você pode ir para uma igreja onde tem sua placa. Em 2012 eu fiz um estudo, 2012, não me recordo, não sei agora como está. Eram 200 mil placas denominacionais no Brasil. Cobrinha de Moisés, cuspe de Jesus, Jesus vai ali e volta já. Então quer dizer, e cada uma dessas, você pega essas grandes, né, essas emergentes, cada uma delas, imagina quantas filiais não tem e quantas abominações são pregadas ali. Então, é uma linha tênue, mas se você tem pessoas que se reúnem com seriedade, sabem o que estão falando com relação à aplicação da doutrina cristã, dos apóstolos, com o foco no nome de Jesus, no reino de Deus, num juízo vindouro que se aproxima dentro do contexto da geopolítica, do que nós estamos vivendo, na adoração com os hinos antigos da harpa, do cantor cristão, ou avaliando, né, os hinos que são tocados hoje, ou voltando para os hinos das comunidades, né, dos anos 90, maravilhosos. Então, meus irmãos, é lícito, né? Não tem essa questão de placas ou essa importância de estar nestes locais de culto. Mas não sou contra a pessoa ir. Eu sou contra a pessoa não ser como os bereanos, né, os de Bereia, de Atos 17:11, que examinavam para ver se aquilo que estava sendo dito realmente era assim. As pessoas não têm interesse pelas escrituras, né, então é mais fácil para elas congregar nesses lugares. Então, eu não sou frustrado. Eu tenho conhecimento, é diferente. É diferente. E assim deveria ser com todos os cristãos. Amém? Deus abençoe.